Boa tarde, queridos telespectadores. Mais uma vez, com grande satisfação, que iniciamos mais um programa Bairro em Ação. Hoje vamos iniciar com um comentário realmente triste. Um comentário que fazem 20 anos de que nós perdemos o nosso Ayrton Senna. Foram 20 anos sem o nosso ídolo maior do esporte. E eu diria que não só do esporte, Ayrton foi um indivíduo que nos ensinou muito, que seguiu aquela premissa de não deixar que a mão direita veja o que a esquerda faz de bem, através de todo o seu trabalho social que ninguém de nós que éramos do meio frequentemente estávamos juntos, conhecíamos, sabíamos de todo aquele trabalho que gerava em prol das crianças, em prol dos menos favorecidos. Realmente foi uma grande perda que todos nós tivemos, todos nós brasileiros que nos inspirávamos naquela luta, naquela vontade de vencer dele. Não apenas o Ayrton piloto, o Ayrton diferente dentro da profissão dele, mas o Ayrton ser humano, e um ser humano fantástico, que sempre tinha uma palavra com todos nós que vivíamos ao lado dele, sempre que ele se fazia presente. Inclusive, eu o conheci muito bem na época do kart, e eu costumo brincar dizendo que todos nós corríamos atrás dele. Era ele lá na frente, com raríssimas exceções realmente. Tínhamos 2 ou 3 no Brasil que chegavam, vez por outra, a rivalizar-se. Mas fica esse registro. Perdeu o Brasil com o seu grande ídolo, mas provavelmente estará ele em outras situações, em outras vidas, em outros momentos, trazendo inspiração para todos nós. Hoje nós temos o grande prazer de trazermos aqui no programa Miriam Viana Borne, que é a presidente da AMA, da associação que cuida da preservação, em especial histórica, da nossa cidade e também do meio ambiente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Alcindo. Obrigada pela oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho sobre preservação. Miriam, vamos iniciar dando aos nossos telespectadores uma informação importantíssima. Nos explique o que é a AMA. A AMA é uma entidade que surgiu da necessidade de preservar o patrimônio que vinha sendo ameaçado por uma especulação imobiliária bastante agressiva já na época, em 1990, mas retomando uma luta de muitos anterior, né? Você sabe que foi a primeira ONG, talvez uma das primeiras ONGs do Brasil, a APAND, já vinha com essa bandeira lutando, tentando segurar Petrópolis e acabou surgindo o Decreto 90, que foi que tombou a cidade como um todo, praticamente. De um modo geral, a cidade de Petrópolis tem os seus encantos naturais e principalmente nas edificações antigas, muito do seu patrimônio, inclusive para que o turista nos visite, né? Esse patrimônio é o ganha-pão, eu acho que é a galinha dos ovos de ouro de Petrópolis. E se ele se perder, eu acho que a gente vai ter uma cidade insustentável. Tá? Nós vivemos um momento que eu reputaria de difícil, até porque você precisaria de melhorar, de criar uma situação mais favorável a esse turismo. Eu vejo, agora recentemente, esteve um amigo nosso aqui com as 2 filhas, o Timo, é um finlandês que viveu 10 anos da China, ele é da Nokia Siemens, é um engenheiro altamente qualificado, e ele veio conhecer Petrópolis. E ele saiu encantado com o Museu de Santos Dumont, com o Museu Imperial, com a Catedral. Enfim, ele falou comigo assim, vivamente, de uma coisa fantástica. Para nós não é tão fantástico, porque nós vivemos todo dia isso. Nós vemos todo dia aquilo, mas a realidade é que é muito bonito. Nós temos muita coisa importante. Agora, vamos nos situando, Miriam. Qual é a linha de ação que vocês têm tomado? A linha de ação é essa, é de denúncia. A AMA surgiu como uma ONG de denúncia, né? Uma associação voltada para a denúncia do fato da descaracterização e da agressão que a cidade estava sofrendo naquela ocasião, em 1990.
E então nossas atitudes têm sido fiscalizar, né? De um modo geral, buscar, através de projetos culturais, ações que conscientize para essa preservação. Quer dizer, a conscientização é o grande mote também da AMA. Né? A denúncia ela não vem para acusar, para ser um fato negativo, mas principalmente para conscientizar. Quando você parte para a destruição, ela vai atingir a todos nós. Mas vamos mais um pouco à frente. O nosso centro, a nossa Rua do Imperador. Nossa Rua do Imperador, que eu, quando vejo as fotos antigas da Rua do Imperador, parte até que eu conheci, com árvores interessantes, com muretas e tudo, mas era paralelo. Hoje nós temos uma Rua do Imperador, me parece que descaracterizada. Você não concorda com isso? O projeto do novo centro histórico, né, que foi inclusive do atual prefeito, ele se preocupou em dar uma cara nova para Petrópolis, mas Petrópolis sempre teve uma cara linda. Então, sim, com certeza. Quer dizer, algumas coisas a gente, de repente, até entende que precisavam ser melhoradas, as calçadas serem alargadas, tudo isso precisava. Mas a questão da balaustrada que você citou, por exemplo, aquilo é uma coisa desnecessária. Inclusive, é um desconforto para as pessoas terem que dar toda aquela volta. O trânsito também acabou que ficou uma coisa que nós não temos ainda um plano viário. Todo um projeto de circulação de bondinho, que era o plano inicial, tudo isso não se tocou para frente. Então, a coisa fica meio sem pé nem cabeça, né? Então, essa falta dessa calçadinha em frente ao rio, ela é realmente um desconforto para o usuário, né? Para o pedestre. Você talvez não lembre, eu lembro muito bem que a gente muitas vezes atravessava para a beira do rio e seguia aquela calçada porque tinha menos movimento, era mais rápido. Meu pai me fazia muito isso. Era um recurso a mais. Era um recurso a mais. Entende? E, então, nós temos visto até muito comentado que hoje nós temos um centro histórico, a rua principal da cidade, com asfalto, com madeira, com plástico, e que coisas que no tempo do Império, no tempo histórico, não existiam, né? Eu acho que o que falta muito, o que atrapalha muito Petrópolis por causa do desenvolvimento, do crescimento, na verdade, é a ligação subterrânea da energia elétrica, né? Aquela emaranhado que você tem nos bairros históricos, nas ruas históricas de Petrópolis, e o desconforto que você tem ao passar por uma calçada de Petrópolis, porque o poste está exatamente quase que no meio da calçada, né? Então, tudo isso é prioridade, porque isso é a circulação do turista, é a circulação do pedestre, a ambiência de Petrópolis sendo aliviada com a pressão do crescimento. E não, quer dizer, trazer o novo nesse sentido, meramente estético, é meio que supérfluo, porque Petrópolis é uma cidade tão linda, tão perfeitamente construída pelo plano Keller, pelas pessoas que aqui viveram, por tudo que mexer muito nisso, dar cara nova nisso, é uma coisa meio sem sentido, né? Porque a gente precisa de conforto, porque a gente precisa de boa coleta de lixo, quer dizer, fluidez para as pessoas transitarem, para tudo. Você cita um fato muito importante, que nós vivenciamos hoje, uma coisa que eu tenho até sentido assim, até motivado a lutar, a situação que vive a Rua Paulo Barbosa, que é desumano com aqueles que necessitam do transporte viário, do transporte urbano. Você vê que a calçada da Paulo Barbosa é extremamente crítica. Para você passar é desconfortável, é até humilhante para quem ali está. E ali está pagando, né? E uma rua que tem como mexer, porque ela é bem larga, né? Sim, bastante. Isso pode realmente ser feito um projeto para ali e melhorar essa condição da circulação do pedestre. Agora, Miriam, falando das coisas mais históricas que nós temos ali, que eu acho que maravilhoso. Se você olha da catedral para a universidade, e se você olha da universidade para a catedral, que coisa fantástica. Petrópolis é singular, é uma joia, né? Todos ficam realmente, como você disse, encantados. Você vê o caso, por exemplo, que nós vemos ali no Palácio Rio Negro, até a nossa amiga Deise, que é a presidente da Vanfeb, tem feito um trabalho muito bom no Museu da FEB. Mas quando a gente vai lá
e ver o Palácio Rio Negro mesmo, ele está bastante destratado. Aquelas casas laterais que eram as casas dos ministros e da Casa Militar. Existe alguma coisa se pensando nessa região ali? A casa de Franklin Sampaio. O que a AMA pensa sobre isso? O que a AMA luta sobre isso? É isso que a AMA vem lutando, vem denunciando há muito tempo e vem buscando trazer isso à tona, inclusive fora de Petrópolis. A gente tem notícias no Globo que, infelizmente, quando sai dentro de um jornal da cidade, as coisas parecem que não abalam, mas quando a gente consegue emitir a voz para o Globo, para um jornal que tenha repercussão nacional, isso gera um pouco de ação. Então, por exemplo, parece que quanto à casa da Palácio Rio Negro, que é uma beleza e tem há tanto tempo estado em situação tão precária, inclusive o IPHAN está lá, né, presente ali, hospedado ali mesmo. E a coisa não anda. Então parece que agora saiu uma verba que não saía há muito tempo, depois da gente ter gritado no Globo com relação ao descaso na casa do Palácio Rio Negro, né, em termos de depredação e de falta de cuidado, de preservação. É muito importante porque você tem ali dentro do próprio palácio salões maravilhosos, locais espetaculares para serem demonstrados para o nosso turista. Porque o Petrópolis é visitado, é procuradíssimo, inclusive a nível internacional. Eu soube, assim, por vias transversas, de um interesse muito grande de uma grande multinacional de se instalar aqui na região com um autódromo. Como existe, por exemplo, da Red Bull em Zeltweg, na Áustria. É um centro de automobilismo. E parece que uma determinada cidade aqui do estado do Rio ofereceu tudo. E eles disseram, não, nós gostaríamos de Petrópolis. Claro. Porque Petrópolis tem um nome mundial. Petrópolis não é um nome regional nem do país, é um nome do mundo inteiro reconhece Petrópolis. É verdade. Petrópolis tem um imã. Exato. Eu acho que Petrópolis tem uma importância para o Brasil que as pessoas não se dão conta, né? Aqui nós tivemos Império, nós tivemos o início da República, nós tivemos o país sendo comandado daqui, na época que nós tínhamos os presidentes e o imperador vindo a Petrópolis. Governando de Petrópolis. Governando de Petrópolis. Exatamente. Né? E quantos que por aqui vêm e você ouve eles dizerem, não, nós vamos sair, vamos embora, mas voltamos. E quantos que voltam mesmo? Voltam. Petrópolis tem esse imã e eu acho que isso ultrapassa as fronteiras do Brasil, porque às vezes você está fora do país e de repente tem alguém que onde você menos espera conhece Petrópolis e é apaixonado por Petrópolis. Isso realmente é espetacular. Agora, você me contava que vocês tiveram parece que 20 laudas que vocês apresentaram à prefeitura. Pois é. Fala um pouquinho disso para a gente. Pois é, uma das funções da AMA é pensar, né, como preservar Petrópolis e pensar como conscientizar também. Então, as ações são todas pautadas por esse norte. Então, nós resolvemos pautar ações prioritárias e fundamentais e apresentamos isso ao prefeito como sugestões. Foram 20 itens, mas 20 itens da maior importância para se manter a sustentabilidade e a preservação da cidade. E estivemos, no final do ano passado, depois de um ano de apresentação, de envio desse plano para o prefeito, nós tivemos a oportunidade de estar junto ao prefeito, apresentamos isso pessoalmente ao prefeito, o prefeito apresentou um grupo que seria interlocutor entre a prefeitura e esses órgãos, porque não era um plano só da AMA, outras entidades assinaram, além da AMA, o Eu Amo Quitandinha, o Instituto Bingen, o Instituto Cives e a Nova Moçanta, que é uma entidade de Itaipava, quer dizer, toda a Petrópolis tentando segurar a questão da preservação. E depois de 2013 para cá, nós estamos já em maio, até hoje essa interlocução não se deu.
E esses itens foram apresentados ao prefeito, mas até agora nós não temos nenhum posicionamento, nenhuma Quais são atitude. esses itens, Miriam? Olha, um dos itens que eu acho mais importante é se adotar definitivamente uma política de preservação na cidade, e se criar um órgão de preservação na cidade. Um órgão que realmente se preocupe com a questão dos projetos que a cidade precisa para manter esse patrimônio que está sendo degradado em dia, que busque linhas de crédito em BNDES, em Caixa Econômica, porque existe linhas de crédito para isso. Criar uma ambiência de correlação entre os órgãos de preservação, a sociedade civil e o governo municipal, que tendo um órgão para isso vai agilizar muito esse assunto. Então é fundamental que haja realmente vontade política nesse sentido, né? E a grande proposta lançada nesses 20 itens é justamente uma política de preservação. Quais são o que você diria os principais pontos lançados? Aonde se cuidar? Bom, um inventário, por exemplo, né, desse patrimônio histórico ser feito. Isso seria importantíssimo. Então não existe nós não temos um inventário do nosso patrimônio histórico? Não temos. E sequer tendo um órgão de preservação, você não tem nem uma confiança, uma confiabilidade em alguma legislação que apoie isso, né? Que mantenha esse patrimônio a salvo. Uma pergunta, quem tem um imóvel que seja tombado, ele tem algum recurso, ele tem algum apoio para manter esse imóvel? Pois é, aqui tem um dos itens que fala sobre isso, é justamente dar incentivo à preservação fiscais, né? O incentivo que a prefeitura tem é um incentivo que de 5 em 5 anos você pode pleitear 50% de desconto se você tiver o seu imóvel em condições, a prefeitura te dá esse desconto de 50%. Mas isso é pouco. Para preservar um imóvel desse, dependendo do porte dele, né, você tem uma despesa muito grande, você não tem mão de obra especializada. Isso é um outro problema que a gente tem que enfrentar, né, quando você tem que preservar. Em Petrópolis, o próprio proprietário de uma casa, simples proprietário de uma casa, não tem uma mão de obra especializada para trabalhar na preservação. Então, se nós olharmos, até deixa eu te interromper, se nós olharmos aquelas casas maravilhosas que nós temos na Queller, você tem a parte de madeira, que são os adornos dos telhados, principalmente os adornos das portas e janelas, exato, aquilo é trabalho para um marceneiro de altíssimo nível. Pois é. Não é para um funcionário comum. Não é um carpinteiro. Exatamente. É um marceneiro especializado. É um marceneiro especializado. É quase um restaurador. Agora, veja bem, como é que nós poderemos fazer isso dando apenas 50% de desconto do IPTU? Pois é, não funciona. Na verdade, no Rio de Janeiro, esse desconto é 100%. Agora, eu também sou favorável de que você não conceda o desconto, nem o incentivo, quando você tem um proprietário que não está nem aí para o imóvel e que está deixando ele se degradar. Relaxado. Na verdade, você tem que ter o IPTU progressivo. À medida que você está usando os seus recursos na restauro e na preservação desse patrimônio, você vai galgando cada vez mais esses descontos até chegar a 100%. Porque mesmo chegando em 100%, você não paga a conta. Não paga. Né? A conta é difícil, porquanto hoje todo o material é muito caro. E há também uma desvalorização, né? As pessoas acham que você está defendendo aí, são os tijolos, são as coisas, nós precisamos de escola, nós precisamos de saúde. Claro que nós precisamos disso tudo, mas se a gente não preservar a nossa identidade, como é que nós vamos ter integridade para discutir e querer o melhor para a nossa sociedade se nós não temos autoestima, não nos amamos, não damos valor ao que construímos até agora? Miriam, normalmente nós costumamos dizer que você só pode dar aquilo que você tem. Se você tem amor por você, você pode dar amor pelos outros. Mas se você não ama nem a você mesmo... Como pode? Agora, uma coisa interessantíssima que eu tenho observado, esse tipo de trabalho ele seria extremamente importante para toda a sociedade. Porque quantos vêm a Petrópolis através do patrimônio histórico, através de ver construções que são
construções históricas mesmo. Eu vejo toda aquela rua Ipiranga, hoje é Getúlio Vargas, né? Eu vou pedir um pouquinho de água à minha produção, por favor. Mas, veja bem, são imóveis maravilhosos. Ainda ontem nós almoçávamos ali no Bordeaux, se não me engano, ou Borbô, ali na Casa dos Sete Erros. Que espetáculo aquela Casa dos Sete Erros, mas que deve sofrer com muita dificuldade para se manter. Aquilo ali está em situação de perigo já. O telhado daquela casa precisa de uma intervenção imediata. E cadê a linha de crédito? Cadê o órgão que se preocupa com isso no município? Porque o município é a nossa casa. Somos nós que moramos aqui, que sabemos o que nós necessitamos. E se um prefeito tem uma sociedade que realmente... Siga o exemplo do Ayrton Senna, que você abriu o programa e eu não podia deixar de falar, porque quem não era fã daquele determinado pelo bem, pela causa mais nobre, pelo Brasil, né? Então, se um prefeito tem uma sociedade com essa bravura, participando, se integrando na sua realidade, no seu município, porque o município é a nossa nação, é um pedacinho do Brasil, é a nossa... pátria, na verdade. Né? Miriam, eu iria mais longe. Comprar para nós a família é a nossa célula máter, a família é a base. Já começa o município, veja bem, o município nada mais é do que a nossa casa. É onde a nossa família está colocada. Se você está nem aí para sua casa, como é que você vai querer discutir situações que estão muito além dessas fronteiras? Agora, uma pergunta. Muito falada da Casa de Franklin Sampaio. Existe alguma ação ali para libertar aquela casa? Porque eu considero aquela casa uma prisioneira. Desde do mato, prisioneira de um abandono. E é uma joia, né? Sim, uma joia que beleza, poderia. E é um encanto, um mistério, porque todo mundo sabe que aquela casa é de uma construção maravilhosa, riquíssima, e fortíssima, hein? Belíssima, e está lá sendo saqueada, e a AMA tem denunciado isso há anos, né? E agora parece que o Ministério Público resolveu tomar isso à frente, né? E tem cobrado do IPHAN um projeto e um encaminhamento para aquela situação. Vamos ver. Tudo nesse país é meio complicado, né? Mas a gente tem que ficar gritando, porque o papel da AMA é gritar e é ser chata. Por isso a gente é chato, a gente continua determinado a lutar. Que as pessoas percebam que estão jogando fora a sua galinha dos ovos de ouro, né? Nós precisamos realmente de pensar com muito cuidado, de repensarmos o que nós temos no nosso patrimônio. Esse nosso patrimônio nos traz um dinheiro maravilhoso. Você traz pessoas à cidade, que nós temos hoje um parque gastronômico maravilhoso. Você, para qualquer gosto de gastronômico, a você vocação tem. De Petrópolis. Exato. Né? E nós vivemos uma cidade hoje em que, lamentavelmente, nós vemos uma dificuldade muito grande para os nossos filhos de crescerem financeiramente. Economicamente, os bons empregos em Petrópolis são muito poucos. A grande maioria vai embora da cidade, vai para outras pragas. Minha filha, por exemplo, está em Cuiabá, no Mato Grosso. O meu filho, apesar de ainda residir aqui, mas todos os negócios dele são sede em Volta Redonda e a outra sede em São Paulo. Mas esse é um sintoma, né? Petrópolis não é pelo tamanho que ela não consegue dar aos seus filhos a sua subsistência. É pela maneira como ela vem sendo conduzida politicamente. Né? Verdade, verdade. Na verdade, nós temos um patrimônio da maior riqueza, das maiores possibilidades de manter seus filhos aqui felizes e recebendo pessoas para se tornarem até importados, né, de fora, porque muita gente se encanta e acaba ficando aqui. Mas, infelizmente, a cidade não está comportando porque não está se desenvolvendo de acordo com a sua vocação. Miriam, a nossa produção ali está me pedindo para fazermos um intervalo, chamando os nossos apoiadores para voltarmos em seguida. Por favor. Her creation of